Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Chagas e eu vou dar aula de planejamento social para vocês nesse semestre. Lembrando que esse semestre é modular, então as aulas vão durar do começo agora do dia 12 até o final de julho, tá ok? Vamos lá! Eu queria começar fazendo uma fala bem geral para a gente começar a pensar o problema. A ideia de planejamento social, a gente pode dizer que hoje é um pouco deslocada, não faz tanto sentido quanto fazia no século passado, certo? No século XX. E eu digo isso pelo seguinte: no século XX se debateu muito, se produziu muitas ideias tentando avançar na produção de um planejamento social, certo? Alguns intelectuais, alguns textos que eu até indico para vocês em inglês aí nessa bibliografia, até se questionam por que essa ideia de planejamento social não deu tão certo quanto a ideia de planejamento econômico ou planejamento urbano. Mas minha questão aqui não é tentar retomar as ideias do século passado de como se produzir um planejamento social adequado ou planejadores sociais para atuar dentro das empresas, dentro principalmente dos estados, mas sem questionar o porquê essa ideia teve tanta relevância algumas décadas atrás e porque hoje ela chega a soar mal. Se um liberal, você falar de planejamento social para um liberal, isso vai pegar mal, vai soar como uma intervenção na liberdade das pessoas. As aulas vão girar muito em torno desse debate do século passado. Isso está vinculado à sociologia do desenvolvimento, no caso da América Latina, aos debates sobre subdesenvolvimento, e tem alguns autores que ficaram muito famosos, né, e que tratavam do tema do planejamento social. Eu vou destacar dois, principalmente o Mannheim, que tenta ver a possibilidade de um planejamento sem ferir as liberdades, sem acabar com a democracia, e o Keynes, que é um dos autores da economia mais importantes para pensar, nesse sentido, um planejamento econômico. No limite, planejamento econômico, planejamento urbano, são planejamentos sociais. Essa distinção de dimensões da realidade social, né, de planejar a casa, ou o bairro, ou a cidade, ou planejar as economias, seja do Estado ou de uma empresa, né, os famosos planejamentos estratégicos das empresas, mas no fundo, todo esse debate está vinculado a não só o planejamento social como uma técnica, mas ao próprio problema do controle ou dominação social. Este é um elemento que vai atravessar a nossa disciplina. Então, a gente refletir sobre o problema do controle e da dominação social. Esses temas também foram muito importantes, muito debatidos no século passado, mas me parecem que são ainda mais contemporâneos do que a ideia de planejamento social em si, que saiu um pouco de uso. Essa disciplina provavelmente ela desapareça no nosso currículo agora que a gente está fazendo uma reforma do PPC. Eu não quero dizer com isso que a disciplina seja inútil, que não tenha validade ou coisa do tipo. Ela tem validade. A gente vai discutir o planejamento social como uma ideologia, como essa ideia de planejamento social se vinculou a projetos políticos e ideológicos, né, no século XX, como esse problema se coloca no século XXI. Então eu vou manter a mesma estrutura básica que eu dou desse curso já há algum tempo, que é analisar a ideologia do planejamento social, certo? Muito mais, eu praticamente não vou instrumentalizar vocês para ser planejadores sociais, tá? E a gente pode até discutir isso, porque quem dá ainda essa disciplina geralmente são os cursos de assistente social, que faz mais sentido. Para ser honesto, eu acho que na assistência social, essa dimensão do planejamento, e que não seja um planejamento empresarial, certo? Um planejamento voltado para as repartições públicas, para as ONGs, enfim, para as instituições voltadas ao atendimento, né, assistência social. Eu acho que essa ideia de planejamento, enquanto técnica, né, enquanto forma de abordagem,
faz mais sentido do que a gente abordar isso pelas ciências sociais. Então, pelas ciências sociais, eu vou pegar pela questão mais teórica, apresentar dois autores importantes, então, Mannheim e Keynes, e debater como a temática se colocou no período, né, de maneira geral, principalmente nessa dicotomia entre comunismo e capitalismo, né, polarização que se estabelece durante a Guerra Fria, mas também vou tentar trazer a coisa para o Brasil, como a ideia de planejamento foi utilizada, na verdade, por vários autores, né? Tentar caminhar cada vez mais para a ideia de planejamento. E aí essa coisa do social, eu vou tomar aqui as várias formas de planejamento, como eu já disse, econômico, empresarial, arquitetônico e etc., são planejamentos sociais. Você está intervindo na vida das pessoas e você parte de um pressuposto de que é um processo social, no sentido em que essas pessoas vão ter que, em alguma medida, interagir com esse planejamento e, de preferência, se submeter a este planejamento, né? Por isso que eu estou falando que isso tem um vínculo com a dominação, no sentido weberiano mesmo. Você não precisa usar da força, ainda que se use, é só a gente ver, né, as ocupações urbanas, as reformas urbanas, etc. O conflito se explicita, se a gente pegar o caso do que foi as Olimpíadas ou a Copa do Mundo no Brasil, com grandes obras e grandes deslocamentos, né, de pessoas, etc. O que acontece no campo brasileiro com o problema da terra e vários outros elementos, vai ficando claro a dimensão da violência envolvida. Mas não necessariamente precisa haver violência. Por isso essa ideia de dominação. O planejamento, a ideia de uma técnica, de uma visão científica da organização social, seja em seu aspecto econômico, político ou arquitetônico, ela tem um impacto na vida e na reprodução da vida, no ritmo da vida. Então tudo isso está dentro do debate do planejamento social. Eu foco nos autores capitalistas, né, porque são os que vão ter mais impacto na nossa vida no dia a dia, né, dentro da academia, para entender os debates acadêmicos, para entender os debates políticos atuais no Brasil, né, e no Ocidente. Agora, eu tenho muito interesse, e aí mais interesse do que conhecimento, sobre o que está acontecendo na China hoje, por exemplo. E especialmente relacionado às novas tecnologias. Então, eu vou tentar colocar, ainda que de maneira não tão orgânica, não com tantos textos, não com tanta reflexão acumulada, né? Mas vou tentar, na medida do possível, também trazer alguns convidados para falar da China, e principalmente dessa questão das redes sociais. Então, um dos aspectos que eu quero que vocês reflitam muito e me ajudem, na verdade, a refletir, é sobre as modificações que nós estamos sofrendo em relação aos meios de comunicação. Todo mundo sabe do papel, da influência da comunicação, né, na nossa vida. E essas novas tecnologias têm influenciado, têm modificado essa organização, essa estruturação das formas de comunicação. E eu chamo atenção para isso porque a dimensão do conhecimento ajuda a gente a compor a hierarquização social, né? O prestígio social. E isso tem a ver com domínio, tem a ver com dominação também, certo? Então, vamos tentar refletir um pouco como WhatsApp, Twitter, Facebook, todas essas redes sociais, essas formas de organização por plataformas, estão cumprindo um papel de planejamento social. Veja, não só aqui no Ocidente, onde você tem conflito, inclusive, da democracia que se desenvolveu nos principais países ocidentais, com essas plataformas, com o Google Analytics, com o Twitter, né? A gente pode ver isso com presidentes como Trump, como Bolsonaro, e todos os candidatos políticos hoje estão de olho nessas várias plataformas, tanto as mais conhecidas na academia, no ambiente mais tradicional, vamos dizer assim, da produção e distribuição do conhecimento, como nas plataformas menos conhecidas na academia, mas muito difundidas
por grupos como gamers, por exemplo, youtubers. A gente precisa ter um olhar atento para essas plataformas e essas contradições com a democracia. Mas o meu interesse maior, inclusive, é como essas plataformas chinesas, que já têm uma relação mais simbiótica com o Estado chinês, intervêm também na organização, no domínio, no planejamento, na racionalização da vida em sociedade. Tudo isso está no nosso radar, mesmo que a gente trate de maneira desigual, é a vida, a gente lida por aproximações dos problemas e vai aprendendo na medida do possível. Então eu espero que vocês acompanhem as aulas, eu vou fazer um vídeo só falando como eu vou trabalhar mais adiante. Então, esse é só um primeiro vídeo de boas-vindas e uma ideia geral do que a gente vai fazer nesse módulo de planejamento social, tá bom?